Ele foi precursor em diversas áreas, mas hoje o seu nome está atrelado a muito retrocesso. Ele foi pioneiro na medicina legal, mas foi nas ciências humanas que as suas ideias acabaram repercutindo mais. Ele esteve em sintonia direta com o que havia de mais moderno na ciência do seu tempo, mas o seu legado acabou sendo muito vinculado a um atraso do qual nós já deveríamos ter nos livrado. Eu estou falando de Raimundo Nina Rodrigues, um médico e antropólogo brasileiro do século XIX, cujas ideias moldaram muito do século XX e que ainda repercutem no século XXI. É para te contar um pouco dele que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e você, minha caríssima, você, meu caríssimo, estão mais do que convidados a se inscreverem nesse pobre canal, clicando aqui embaixo, deixando suas impressões, seu joinha, aqui se você gostar do vídeo, comentando aí no campo dos comentários. Pois bem, Raimundo Nina Rodrigues nasceu no interior do Maranhão em 1862. Não estou muito preciso dessa data, eu tenho que checar aqui com a nossa produção. E faleceu em Paris em 1906. Ele acabou iniciando a carreira ali em São Luís, no Maranhão. Mas depois ele voltou para a Bahia, acabou sendo radicado em Salvador mesmo, que é onde ele havia concluído a sua graduação em medicina, ali na prestigiada Escola Baiana de Medicina, que foi uma das pioneiras no Brasil, né? Ele foi médico, foi antropólogo, ele foi um higienista, ele foi um epidemiologista e ele foi ali o líder da chamada Escola Tropicalista Baiana, que era um grupo de professores, de estudiosos, que tentou estudar a questão da saúde pública ali na Faculdade de Medicina da Bahia, mas com um viés, levando em conta muito um viés social e racial, levando em conta aspectos raciais. Esse é um ponto crucial da obra do Nina Rodrigues. Ele deixou aí mais de 60 livros publicados, entre livros e artigos. É uma obra vasta que acabou repercutindo muito no Brasil do seu tempo, e uma das preocupações centrais dele era a questão da raça. Preocupação essa que não era só dele. O Nina Rodrigues pertence à chamada primeira geração de pensadores sociais do Brasil. E essa primeira geração esteve muito preocupada com a questão racial, com o papel das raças na formação da identidade e na composição histórica do Brasil. E ele, Nina Rodrigues, foi o mais radical dessa geração, porque ele acreditava que a miscigenação, que é um fator definidor da nacionalidade brasileira, era algo extremamente negativo. Ele via a miscigenação, a mistura das raças, como um fator de degeneração dessas mesmas raças. E segundo ele, o Brasil estaria condenado ao fracasso por conta da miscigenação. Ele foi um adepto ali fervoroso das ideias do Darwin, do darwinismo social, nem tanto do Charles Darwin, né, mas do darwinismo social, que foi uma apropriação do pensamento do Darwin. Eu já andei falando aqui sobre Herbert Spencer, aqui em outros vídeos, te convido a assistir, e ele também abraçou as ideias de Francis Galvin, de Arthur Gobineau, pensadores que no século XIX se notabilizaram por fazer teorias diversas acerca das questões raciais, e todas elas colocando os negros e indígenas como exemplos de raças inferiores ao homem branco. Nós sabemos hoje que essa questão de raça, inclusive, esse termo raça já está superado, né? É preferível a noção de etnia. Mas na sua época, na época de Nina Rodrigues, essas ideias tiveram muita repercussão. E ele foi fervoroso, inclusive, nessa defesa de que o Brasil estava fadado ao fracasso, sobretudo por conta da miscigenação. Ele foi um dos pais da medicina legal no Brasil. Ele ocupou a primeira cadeira de medicina legal lá na Faculdade de Medicina da Bahia. E ele foi também precursor da inserção de laudos psiquiátricos em processos judiciais, né? Ele também acabou sendo aí uma espécie de fundador da ideia de manicômios judiciais no Brasil. Ele contribuiu bastante para isso. Ele
dentre os seus principais livros estão As Raças e a Responsabilidade Penal no Brasil, de 1894, no qual ele advogava, inclusive, que era necessário criar diferentes tipos penais, diferentes tipos de enquadramento para crimes de acordo com as raças. Ele escreveu também Mestiçagem, Degenerescência e Crime, um título que já deixa entrever quais as opiniões dele a respeito da mestiçagem, né? Esse livro é de 1899 e ele também tem Os Africanos no Brasil, que é um livro que foi publicado em 1933, embora tenha sido escrito bem antes. Ele foi no Brasil um dos maiores representantes do Cesare Lombroso, um italiano, um antropologista, um antropólogo, né, que defendeu a antropologia criminal, e ele aqui no Brasil, o Nina Rodrigues, enveredou muito por essa antropologia, por essa antropomorfia, né? Medição de crânio, de partes do corpo, de mandíbula, para detectar, aí cientificamente, muitas aspas nesse cientificamente, porque era uma visão muito ideológica e muito distante do que hoje nós temos como preceitos científicos, de fato, para detectar a propensão de determinadas raças ao cometimento de crimes. A visão dele era que raças ditas inferiores, leia-se branco, asiático, branco não, leia-se negro, asiático, indígena, inferiores, todas elas inferiores ao homem branco, tinham uma maior propensão ao cometimento de crimes e, portanto, deveriam ser enquadrados em tipos penais diferentes. Bom, ele teve diversos estudos a respeito dos estigmas sociais e biológicos. E dentro desses estigmas sociais, ele colocava a loucura, a epilepsia como exemplos, e dentro dos estigmas biológicos, a testa alongada, a cor mais amorenada, como se fossem fatores que dissessem, pela aparência, pelo fenótipo, uma propensão maior de determinados indivíduos ao cometimento de crimes, né? Ele foi um higienista e, no Brasil, o maior defensor das ideias de Lombroso, que tiveram muito impacto na condução de processos criminais, na condução de investigações penais, nas forças policiais e do judiciário no Brasil durante muito tempo. Ele era bastante pessimista e radical com relação ao futuro negativo do Brasil por conta da miscigenação, mas para dizer que ele não teve apenas um legado negativo, né, porque muitas dessas ideias acabaram desaguando na eugenia e anos depois na experiência do nazismo, que podemos dizer que é o ápice da eugenia, já em meados do século XX. Ele, Nina Rodrigues, teve também um aspecto positivo, um legado positivo, porque ele fez uma verdadeira etnografia de populações negras, sobretudo na Bahia. Ele coletou muitos relatos sobre negros, sobre culinária, sobre cultura, sobre manifestações religiosas, no momento em que o Brasil queria apagar essas populações da sua história. Então o legado dele ainda pode ser bem aproveitado em muitos aspectos. Se você entendeu um pouco mais de Nina Rodrigues, não deixe de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e se inscrever nesse pobre canal. Até a próxima, um abraço.